estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Amém? Irmãos, essa é a terceira de 7 afirmações onde Jesus se declara: eu sou. Lá em João 6,35 e também no versículo 51, Jesus ele declarou ser o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Em João 8, versículo 12, 9, versículo 5, Jesus declara ser a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora, Jesus, nessa passagem, declara ser a porta das ovelhas. E Jesus disse essas palavras estando ainda juntamente ao seu novo discípulo. Quem que era o seu recente discípulo? Nós vimos aí semana passada. Isso, aquele que era cego e passou a ver. É até estranho falar ex-cego, né? Eu prefiro falar aquele que era cego, né? E agora vê. E como nós podemos constatar ali no versículo 40 do capítulo 9, tinha outras pessoas juntamente com aquele cego. Tinha alguns fariseus. E os fariseus eram mestres da lei, fariseus eram estudiosos da lei, eram sábios, pessoas que buscavam a sabedoria pela Torá. Mas, de certo modo, eles buscavam acrescentar algumas coisas à Torá. Então, colocavam peso na lei de Deus. E aí nós podemos entender que os fariseus eram legalistas. Eram homens que tinham mais as tradições, pesavam mais pelas tradições do que pela própria palavra de Deus. Pesavam mais as leis do que o sentido real do porquê a lei. Então, dessa forma, Jesus começa agora a apresentar uma parábola do pastor das ovelhas. Essa parábola ela vai do versículo 1 do capítulo 10 até o 21 do capítulo 10. E hoje nós achamos aí no meio essa parábola para que dê tempo, né, da gente degustar bem essa verdade encontrada aqui em João capítulo 10. Aqui ele vai fazer, dentro desse trecho, dessa parábola, ele vai fazer uma outra afirmação: eu sou. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11 desse capítulo. Mas o que precisamos entender é que Jesus, ele estava, quando ele se declara o pastor, ao mesmo tempo ele está julgando aqueles que deveriam ser pastores e não são. Quem era entendido da lei, quem observava a lei, quem conhecia a palavra de Deus, deveria pastorear aqueles que não conheciam, aqueles que não entendiam a palavra de Deus. Em Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ver que haviam ali pastores que, na verdade, estavam ali pastoreando a si mesmos. Pastores que estavam usurpando o cargo de ser pastor e aproveitando do gado para consumo próprio. E Ezequiel passa a dizer que eles eram ovelhas
gordas que comiam outras ovelhas. Para ter a ideia aí do que estava acontecendo. E por falta de coerência no cuidado, por falta de pastorear devidamente, então essas ovelhas estavam dispersas por todo Israel. Mas Deus mandaria um pastor que pastorearia, um príncipe, onde Deus seria o Deus dessa nação novamente, e um príncipe reinaria e conduziria o cuidado de Israel. Ezequiel apresenta esta profecia, e nós podemos vê-la sendo cumprida na figura de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas, pelo qual somente as ovelhas que ouvem a sua voz entram por ela. Há aqui um sentido especial de ser a porta das ovelhas. Por isso ele foi redundante, mas ele se declara a porta das ovelhas. Ele é a extensão do pastorado. Ele não é apenas aquele que conduz as ovelhas como um pastor, mas é aquele que aceita as ovelhas para o curral. O sentido de ser porta é esse. Ele é quem dá entrada para novas ovelhas no curral. E por isso ele vai declarar: eu sou a porta das ovelhas. Observando 4 versículos de Ezequiel 34, 4 ou 5 versículos, na verdade. Ezequiel 34, de 15 a 17, vai ser colocado aí para os irmãos. Ezequiel 34, de 15 a 17, diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E no versículo 23 e 24 desse mesmo capítulo, não está sendo projetado aí, né? Capítulo 34 de Ezequiel. Você pode acompanhar aí comigo. Versículo 23 e 24 diz assim: e suscitarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Quando nós observamos aqui o que Jesus estava falando, Jesus estava dizendo isso àqueles homens, àqueles fariseus, àqueles ouvintes dele, e ele agora estava então trazendo essa realidade da profecia de Ezequiel. Será que aqueles mestres das leis estavam entendendo o propósito de Jesus? Será que aqueles mestres tão entendidos de lei, tão entendidos das suas próprias tradições, estavam atinando o propósito daquela pregação de Jesus? A gente vai ver que não. Versículo 6 vai dizer: Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E o que Jesus estava falando então? Dos versículos 1 ao 5, ele vai dizer aqui, ele vai fazer comparações entre o pastor, o verdadeiro pastor, aquele que serve, aquele que cuida, aquele que reconhece as ovelhas, aqueles a quem as ovelhas o reconhecem. Então ele vai dizer que o pastor entra pela porta. E há uma diferença entre aquele que entra pela porta com aquele que entra não pela porta, mas pelo muro, pela cerca, invade as janelas. E ele faz a comparação daquele que é
proprietário das ovelhas, cuidador das ovelhas, cuidador do curral, cuidador ali daquele pasto, daquela propriedade, com aqueles que querem assaltar, querem aproveitar das ovelhas para ganhar lucros. Vamos ler de novo o versículo 1 e 2, que diz: em verdade, e quando ele diz em verdade, é uma afirmação que deve ser, era uma aclamação para que as pessoas prestassem atenção no que ele ia dizer em seguida. Então ele diz, em verdade. Então as pessoas precisavam parar ali e ouvir. Opa, o que ele vai dizer que é verdade? O mestre está chamando, precisamos ouvir a sua voz. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus está dizendo, olha, há salteadores no meio de vocês, há ladrões no meio de vocês. E esses vocês vão reconhecer como salteador, como ladrões. Depois ele vai dizer no versículo 3 que o pastor conhece a cada ovelha pelo nome. Olha o que diz aí. Para este, o pastor das ovelhas, o porteiro abre. E é interessante, né? Não sei quantos moram em condomínios, quantos moram em prédios, mas se há um porteiro ali, na hora que você está chegando, ele vê e reconhece que você é morador. E você não precisa nem passar o botãozinho para abrir o portão, porque ele vai e abre para você. É disso que Jesus está falando. O porteiro reconhece quem é o dono do curral. Aqui Jesus está clamando que, olha, deveriam reconhecer o Cristo quando ele está entrando. Deveriam reconhecer o pastor quando ele está entrando. Mas o porteiro, sim, reconhece. O verdadeiro porteiro reconhece. E no mesmo sentido dessa ideia, Jesus vai dizer, as ovelhas ouvem a sua voz. Por que ele ouve a sua voz? Porque ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora do aprisco. Quantos tem cachorrinho aqui de estimação? Levanta a mão, só para eu... Quantos tem cachorrinho de estimação? Só? Pouca gente, né? Metade aí. O Sonivaldo não levantou a mão, mas eu sei que ele tem uns cachorrinhos lá. Na hora que chega na propriedade, geralmente esse cachorro avança em você, briga com você. Quem tem pitbull aqui? Não tem, né, o Regis, mas é quase, né, uma variação do pitbull. Ele te morde na hora que ele chega? É bravo, né, o cachorro, né? Não é, né? Mansinho. Conheço esse cachorro, ele é mansinho. Mas geralmente esses cachorros dão medo, né? Aí afasta o bandido ali, a ladroagem. Mas ele te reconhece. Quando você chega, o cachorrinho vai abanando o rabinho e vem te lamber, vem pular no seu colo, vem pular na sua perna, vem fazer festa. E assim era também com um pastor de ovelhas. O pastor chegava, o porteiro abria a porta, ele entrava no curral, e ali ele já via uma pastando, outra pastando, ele reconhece quem é. Irmãos, podem ter ali uma dona, vamos trazer aqui para a nossa realidade, uma dona ali de, sei lá, 6 irmãozinhos, cachorros, todos iguais, todos branquinhos, poodle, por exemplo, tudo igualzinho, mesmo porte, mas o dono reconhece a cada cachorrinho. Não é verdade? Reconhece, porque ovelha, se você olhar, você vai entrar no aprisco, você vai olhar as ovelhas,
Diferentemente do pastor na igreja, cada ovelha tem um jeitinho, mas o pastor mesmo, do literal, do curral, do aprisco, todas são branquinhas, todas têm a sua pelagem lá, branquinha. Quem não conhece, quem não é do aprisco, quem não é o pastor, olha aquilo lá e fala, olha, tudo igual. É a mesma coisa que quem pega lá para assistir dorama. Né? Liga lá no dorama, fala, esse artista não é aquele que roubou? Não, é outro. Esse daí não é aquele que matou fulano? Não, esse é a irmã da... Para mim é tudo igual, né? Você acha que é tudo igual, né? Os coreanos lá. Parecem ser tudo, mas não são. Da mesma forma as ovelhas. O pastor, ele chega, ele entra no aprisco, ele entra no curral, ele reconhece cada ovelha pelo seu nome. Ele sabe quem é o Zezinho, sabe quem é o Chiquinho, sabe quem é... Né? Vai dando os nomes. Dá nome de gente para as ovelhas, né? Dá nome de parente, dá sobrenome, né? O pastor, ele reconhece as ovelhas pelo seu nome, é isso que está dizendo. E a comparação aqui, ela é muito simples. Deus conhece a cada um de nós. Jesus, o verdadeiro pastor, ele reconhece a cada um de nós. Diferentemente do salteador. Diferentemente daquele que quer roubar. Agora imagina a mesma cena, mesmo cenário. Mas o salteador, ele vai pelo fundo da casa, fundo do aprisco, fundo do curral. Ele pula a cerca, ele invade o curral, e ali ele vai ver o quê? Um bando de ovelha igual. Vai ver lá um monte de ovelha, tudo igual. Ele não conhece, ele vai pegar a que for mais gorda, a que for mais interessante para ele. E ele vai levar. Essa é a realidade. O salteador, o ladrão, ele não conhece, para ele tanto faz. A ideia aqui não é que, às vezes nós caímos na tentação de achar que esse salteador é o inimigo das nossas almas. Em determinado ponto dessa parábola, a gente vai entender que tem essa comparação também. Mas aqui o salteador não é o inimigo. Não é o diabo. Aqui Jesus está falando de falsos mestres, falsos pastores, interesseiros que não querem saber da vida pessoal de ninguém. Ele quer o seu lucro, ele quer o seu dinheiro, ele quer alguma coisa de você. Está falando de falsos mestres, não é do diabo aqui, nessa parte da parábola. Falsos mestres, pastores que não estão nem aí com o pastorado. E para aquela realidade, ele está falando dos fariseus, está falando, olhando face a face de alguns fariseus que estavam ali ao lado daquele que fora cego. Está dizendo, olha, vocês deviam pastorear, mas vocês não são pastores. Vocês são salteadores. Vocês olham esse pessoal e tudo com interesse de ganhar, de ter lucro em cima. E forçam, impõem leis severas, impõem obrigações para que essas pessoas pesadas da lei fizessem, dessem grandes quantias, comprassem ali a sua liberdade pelas ofertas no templo. Essa é a ideia. Então, o pastor é aquele que conhece cada ovelha, diferentemente desses que só queriam interesse. Versículo 4 diz assim: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem o quê? A voz do pastor. Então, olha que interessante. O pastor é aquele que conduz as ovelhas.
pastor é quem conduz. E aqui a ideia é daquele que dá o ensino, daquele que ensina. Por quê? Porque esse pastor, ele pega a ovelha, leva para fora do aprisco, e o que tinha fora do aprisco? Ar fresco? Não. O aprisco era aberto. Tinha o que? Alimento. Então é a ideia do pastor conduzir a ovelha por um alimento. A ideia do pastor conduzir, o Arley leu os Salmos, né? Que diz lá, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas de descanso, né? Para o refrigério ali. Guia-me na vereda da justiça. Então, o pastor é aquele que guia para o descanso, para o pasto verde, comida, para as águas de descanso, onde elas podiam pisar na água e beber a água. Depois o pastor pegava essas ovelhas e direcionava de volta para o aprisco. O pastor é esse que leva, que traz, as ovelhas ouvem a sua voz, e as ovelhas reconhecem a voz. E o versículo diz que as ovelhas, elas estranham e rejeitam a voz daqueles que não são, ou daquele que não é o seu pastor. E aqui é uma outra lição, uma aplicação que nós precisamos entender. Será que nós conseguimos, nós aqui agora, a realidade, saindo do tempo, porque aqui eu só trouxe a realidade do tempo de Jesus, agora vamos trazer a realidade, vamos ver a realidade do nosso tempo. Será que nós facilmente estamos entendendo a voz de Cristo, a voz de Jesus? Ele é o pastor, não é o pastor Henderson. O pastor Henderson só está aqui como servo para servir a igreja, para conduzir a igreja à palavra de Jesus. Ajudar na condução de Jesus aos verdes pastos, às águas de descanso. Será que nós estamos ouvindo e reconhecendo a voz de Cristo? Será que você é capaz de ouvir um youtuber e reconhecer que esse youtuber, ele é de Cristo, ele é servo do Senhor, fala a verdadeira palavra, fala e prega a sã doutrina? Ou você fica confuso? Será que esse realmente está trazendo uma doutrina sã, uma doutrina fiel? Sabe por quê, meus irmãos? Há uma preocupação. O René Kivitz, há uma semana atrás, falou novamente que a Bíblia precisa de ser atualizada. Uma pastora da laia dele estava pregando exatamente isso, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, que ela contém nelas algumas palavras que não são verdadeiras, que não têm um sentido correto, que não têm a voz correta, que não fala corretamente o que deveria falar. Por quê? Porque o interesse desse falso mestre é que a gente que atenda a uma legenda que não tem nada a ver com a sã doutrina. Atenda uma legenda que ela é humanista. E, irmãos, nós precisamos ser cristocêntrico. Cristo precisa guiar as nossas vidas, e não homens. E assim como Paulo foi ousado em dizer, me sigam porque eu sou seguidor de Jesus Cristo, da mesma forma eu vou dizer. Quando eu parar de falar de Jesus Cristo aqui nesse púlpito, pode me mandar embora. Pode mandar me procurar minha turma. Porque desse púlpito aqui só precisa sair palavra de Cristo. Cristocentricidade. Se esse púlpito não tiver Cristo, ele é apenas um móvel. Barato. Que se eu derrubar ele aqui, ele vai quebrar em 3 pedaços.
serve para nada. Assim é a voz do falso mestre. Será que nós estamos reconhecendo quem fala falsamente? Quem tem um interesse humanista e não teocentrista, né? Não teológico? Agora eu vou seguir homens que estão aí pregando coisas de homem? Ou eu vou seguir homens que estão pregando coisas concernentes a Deus? Salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Não um Jesus que que atende o interesse de algum tipo de legenda pós-moderna. Estão relativizando a palavra de Deus. E Paulo prega a Timóteo, olha, siga a sã doutrina, a fiel palavra a qual você aprendeu dos seus avós, a qual você aprendeu dos seus pais. Sejam meus seguidores, porque eu sou seguidor de Cristo. É isso que nós vimos na Bíblia. Então, meus irmãos, a aplicação desse texto aqui é essa. Nós devemos reconhecer a voz do nosso pastor. Mais uma vez, não é o pastor Henderson, tá? É a voz de Cristo. Amém? Não é a voz do pastor Henderson, não. Se eu estiver falando alguma coisa aqui fora, aquilo que Cristo pregou, aquilo que os apóstolos pregaram, porque Cristo assim ensinou, estou fora também. Andando um pouquinho mais, meus irmãos, de 7 a 10, Jesus agora ele passa a afirmar, ele faz uma extensão desse pastorado. Ele vai dizer assim, esse aprisco não está fechado. Esse aprisco não tem ali o seu grupinho. Esse aprisco não é feito por interesses de uma nação. Eu sou a porta das ovelhas. Em verdade, mais uma vez ele fala, em verdade. Ou seja, ouçam o que eu vou dizer a seguida. Eu sou a porta das ovelhas. Todos, ele vai explicar, todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ou seja, as ovelhas reconheceram a voz, não reconheceram melhor a voz, e estranharam a voz, porque não era a voz do pastor das ovelhas. E ele vai afirmar mais uma vez, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus, ele é a porta porque ele é o dono do aprisco. Somente por essa porta que as pessoas são salvas. E aqui é uma verdade que ele só cuida daquelas que são ovelhas, que ouvem de fato a voz do pastor. Quem entra pela porta é aqueles, imagina só, tivesse uma multidão de ovelhas. Um pastor na porta de um aprisco, ele chamando pelo nome as ovelhas, aquelas ovelhas saem do meio das outras ovelhas e entram no curral. Por quê? Reconhecem a voz do pastor. Irmãos, existem competições, a gente não tem essa cultura, né, do pastoreio, principalmente perto da gente, a gente não tem muito disso. Mas lá na Irlanda, lá nos Países Baixos, lá na Inglaterra, lá na Escócia, tem muitas tradições de competições de pastoreio de ovelhas. Quem já assistiu Baby, porquinho, né? O que fala lá, né? Ele tem uma competição de ovelhas e ele depois se torna pastor, né? No lugar dos cães pastores, né? Da raça Border Collie. Ixi, agora dobrei aqui. Border Collie. Isso, Border Collie. No lugar daqueles cães,
o porquinho vai lá e faz o serviço que era para eles fazerem e ele ganha o torneio, né? O pastor ganha, mas ele é o ajudante do pastor. Mas enfim, ali há competições. Agora imagina, são várias ovelhas de vários apriscos, de vários currais, tudo ali, espalhado naquele campo. E as ovelhas se ajuntam à voz do pastor. É isso que Jesus está falando. Eu sou a porta. Aquelas que entram por mim são as minhas ovelhas. E mais para frente, para deixar já um spoiler para a pregação seguinte, existem ovelhas de outros apriscos. Por isso Jesus ele diz: eu sou a porta. Entra por mim aqueles a quem eu chamar. E na verdade há ovelhas de outros apriscos que entrarão também por essa porta. Que são gentios, a gente vai saber isso lá na frente. Então, meus irmãos, Jesus é quem oferece a salvação. E ele é a porta porque aqui ele está dizendo, quase parafraseando, aquilo que ele vai falar no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele fala, olha, eu sou o pastor e sou a porta, ele está se referindo mais ou menos nessa mesma linha. Só aquele que me segue, só aquele que me ouve, só aquele que atende o meu chamado são minhas ovelhas. E aí, o nosso texto de hoje vai terminar no versículo 10, onde vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão aqui, a gente já pode ampliar. São tantos os falsos mestres, assim como a ação desses falsos mestres por Satanás, o inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus também tem essa característica. Ele é alguém que está interessado em destruir a sua vida, roubar a sua paz, matar a sua dignidade, assim por diante. Ele não tem piedade. Aqueles que são guiados por Satanás, e aqui incluem falsos mestres, eles não têm piedade, não têm interesse nas almas. Eles têm interesses próprios, para lucros próprios, e ele fala, ele age segundo o príncipe deste século. Abram comigo em 2 Coríntios 4, versículo 4. Tem exatamente isso que eu disse agora. 2 Coríntios 4, versículo 4. Começando no 3. Então, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Abram aí comigo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Ou seja, há um motivo do evangelho não chegar a conhecimento de algumas pessoas, ou bater, né, ou chegar até essas pessoas não entenderem o evangelho. Existe um motivo. É para que se percam, é para que não venham ao conhecimento. E o versículo 4 diz: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, esses salteadores, esses ladrões, essas pessoas, esses mau caráteres, diferentemente do pastor que cuida, o interesse deles é um interesse próprio. O interesse de Satanás agindo na vida desses falsos mestres é para que as pessoas se confundam. É para que realmente as pessoas ouçam a voz do salteador, para que esses não venham a enxergar, entender e ver a luz da glória do unigênito do Pai, do Senhor Jesus Cristo. Muitos vão seguir falsos mestres e vão se perder.
Porque não é a voz de Cristo, é a voz de outra pessoa. É a voz de Satanás, é a voz do inimigo. E ele não tem piedade. E Jesus mesmo vai julgar. Ele vai dizer: eu não vos conheço. As pessoas podem até falar: olha, Senhor, por ti evangelizamos, por ti fizemos caridades, por ti fizemos milagres, por ti curamos, em teu nome fizemos isso ou aquilo. E ele vai chegar nessas pessoas e vai dizer: apartam-te de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei. Vocês não pertencem a mim. Pessoas declarando que estão fazendo em nome de Cristo. E Jesus vai falar: aparta-te de mim para o fogo eterno. Porque vocês não seguiram a minha voz, mas seguiram a voz de outros, ou foram voz de outro. Para nossa tristeza, né? Para nossa tristeza. Irmãos, tendo um pensamento para aplicação aqui, mais uma vez, nós não devemos entender até aqui essa parábola como o reino de Deus, tá? Essa palavra aqui não é sobre o reino de Deus. O aprisco aqui não é o reino de Deus. O curral aqui não é o reino de Deus. Pelo contrário, o curral, o aprisco aqui nessa parábola é este mundo a qual nós vivemos. Aqui, Jesus, quando pregou, ele estava falando, olha, daqueles que são de Israel. Ele estava pregando as ovelhas de Israel. E estava dizendo que havia ovelhas de outro aprisco, que são os gentios. Quando ele está falando, olha, vinde, entre pela porta, é a porta do cuidado, é a salvação. Mas o cuidado é o cuidado de Cristo neste século, neste mundo, neste ambiente hostil a qual nós vivemos. Ele fala da entrada ao reino de Deus, mas uma vez que nós estamos nesse aprisco, esse aprisco não é o reino de Deus, não é os céus, porque os céus lá não vai ter salteador, lá não vai ter ladrão, lá não vai ter voz a qual nós não reconhecemos. Ele está falando daqui. Uma vez que Cristo te trouxe para a sua luz, agora na luz de Cristo você deve reconhecer aquele a quem te trouxe, quem te tirou das trevas e trouxe para a luz. Aqui você precisa ser cuidada por, né, falando como ovelha, né? Você ovelha precisa ser cuidada por Cristo. Cristo vai te tirar para receber alimentação, vai voltar de novo, vai cuidar, você vai estar no ciclo, no meio, no curral, no aprisco do Senhor Jesus Cristo. É disso que a parábola traz para nós. É disso que ela trata. Nós devemos entender que estamos sob o cuidado desse bom pastor. Ele cuida de nós. Vamos ter dificuldades, vamos às vezes andar em terrenos pedregosos, vamos às vezes achando que ali aquele rio não tem correnteza, a gente vai pisar naquele rio, mas tem correnteza ali, Jesus vai nos resgatar. Às vezes vamos desbarrancar por um caminho, por caminhos estreitos. Isso é a vida nossa, cheio de desafios. E não é à toa que a Bíblia ela trata sempre de ovelhas e pastores, desde o comecinho, né, da Bíblia até o final da Bíblia tem essa figura do pastor, da ovelha. Por quê? Porque a ovelha, irmãos, se no gado tem um bicho mais burro, esse bicho é a ovelha. É um bichinho difícil de tratar, né? Quem já teve experiência de ver, é um bichinho, até no filme aí do Baby, vocês vão ver que é um
porque é um bichinho difícil de tratar. É teimosa, é burrinha, demora para entender, demora para aprender. Assim somos nós, irmãos. Não porque somos burros, mas porque isso figura a nossa incapacidade de conhecer a Deus de vez. A nossa incapacidade de seguir o bom caminho de vez. Nós somos incapazes disso, irmãos. Tanto é que às vezes a gente prega sempre as mesmas coisas, porque a gente precisa ouvir as mesmas coisas para praticar coisas que Deus nos ensina a praticar. Porque o nosso contato com Deus é muito menor do que o contato que nós temos com o mundo. O nosso contato com ações piedosas, as ações piedosas em nossas vidas são muito menores do que as ações pecaminosas. Porque nós vivemos no mundo de trevas e nós somos luz. E não é fácil ser luz no meio das trevas. Então nós somos comparados com esse animal que é burraldo. E é por quê? Porque a gente precisa entender que nós precisamos conhecer cada vez mais aquele a quem nos pastoreia. Conhecer a voz. Ajustar os nossos ouvidos à voz de Cristo. Ajustar o nosso caminho ao caminho de Cristo. Ajustar aos horários que Ele tem para a nossa alimentação, para o nosso pastoreio, para o nosso refrigério. Entender muito minuciosamente o Salmo 23. As ações do pastor na nossa vida. Nós precisamos. E isso é conhecer Deus. Por quê? Porque nós somos comparados a esse animal. Nosso interesse não é nas coisas de Deus, irmãos. Precisa de um esforço tremendo para querer as coisas que Deus tem para nós. Então é que nós nos deixemos ser conduzidos pela voz do pastor. Que não sejamos teimosos, querendo andar sempre naquele caminho que não é o caminho que o pastor quer que nós andemos. Beber da água de descanso e não querer nadar na correnteza do rio. Andar no caminho, seguindo as outras ovelhas, juntamente com as outras ovelhas, e não se extraviar sozinho por trilhas que não conhecemos. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer com certeza. Precisamos estar atentos, vigilantes. É disso que trata essa parábola. Jesus é a porta das ovelhas, pela qual somente as ovelhas que ouvem a sua voz entram por ela. Jesus, ao mesmo tempo que é pastor, ele também é a porta e também o porteiro. Assim devemos entender que ele é tudo aquilo que precisamos. Nosso Redentor, nosso orientador, nosso consolador, nosso provedor e o nosso protetor. Essa é a figura de Cristo como pastor das nossas vidas. Ele é o nosso Redentor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Está aqui na próxima semana, vamos falar sobre isso. Ele dá a vida. Ele é o nosso Redentor. Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos encaminha. Ele é quem nos guia para fora, Ele é quem nos conduz. Ele é nosso orientador. Ele é nosso consolador, aquele que nos faz repousar em verdes pastos, aquele que nos leva às águas de descanso. Ele nos dá o consolo. Ele é provedor porque Ele provê para nós o alimento da sua palavra. E também o alimento do nosso físico. Ele é provedor das coisas que temos também. E por fim, Ele é protetor. Estar no aprisco de Cristo, ser pertencente ao curral do Senhor Jesus, significa proteção.
significa certeza da salvação, significa certeza da vida eterna, significa certeza de que seremos bem cuidados, certeza de que tudo o que vai nos acontecer está sob o propósito e planos dele. Ele é o nosso protetor. Baixem suas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós somos gratos pela tua palavra, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, tudo que o Senhor faz em nossos caminhos, toda a direção, toda a orientação. Obrigado pela provisão diária, obrigado a Deus pela proteção diária. Obrigado porque podemos conhecer cada vez mais e mais do Senhor. Obrigado porque podemos, ó Pai, entender a tua palavra e compreender a sua sã doutrina. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos ouvir a tua voz e reconhecer que o Senhor é Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas vontades, Senhor dos nossos caminhos. Obrigado, ó Pai, porque podemos reconhecer a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E obrigado porque podemos estranhar vozes de falsos mestres. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sempre da tua paz. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém.